Bom dia, bom dia, bom dia, amado povo do Senhor Yahvé, povo do meu querido Abba Pai. No ar, pastor Antônio César Soares, para mais uma live de orientação bíblica de qualidade. Hoje nós vamos relembrar nosso tempo da Escola Bíblica Dominical. De todos os ministérios que eu servi na presbiteriana tradicional, na Assembleia de Deus, na Batista, eu fui professor da Escola Bíblica Dominical. E o título da mensagem de hoje é: Não cai a folha de uma árvore, não existe na Bíblia. A base bíblica para a mensagem de hoje, amados, está em Atos, capítulo 13, versículo 9. Diz a palavra: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Eu quero dizer que tem pessoas que se fiam, que se confiam em pregadores famosos que são acostumados a criar frases de efeito. Mas frase de efeito não é versículo bíblico. Por exemplo, essa que eu falei no tema da mensagem: não caia uma folha de uma árvore. Não existe na Bíblia. O que existe é que não acontece nada se não for permissão de Deus. Não existe, então, não cai uma folha. É muito citado isso, esse versículo inexistente, não existe na Bíblia. E muitas vezes a gente vai falar isso, os pregadores, tanto famosos, né? Eles se irritam com a gente. Como você vai querer me ensinar? Só que eu tenho 48 anos de conversão, né? Então não são 48 dias, nem 48 meses. Outra passagem diz assim: o apóstolo Paulo caiu do cavalo. Isso não existe também na Bíblia. O que existe é, em Atos 9, 4, está escrito assim: e, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo não estava montado no cavalo, eles caindo em terra. Aí os pregadores inventam que Paulo caiu do cavalo, aí modificou a coisa, etc, etc. E outra coisa também que falam, que o apóstolo Paulo, quando era perseguidor dos judeus, era chamado de Saulo. Depois que ele se converteu, teria passado a se chamar Paulo. Mas a Bíblia é muito clara. Em Atos 13, versículo 9, diz assim, que o apóstolo Paulo, também chamado Saulo, está escrito assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Isso é o seguinte, amado, é como se Saulo veio de Saul, em hebraico, e convertido para o português ou para o grego, né, se tornou Paulo. É como eu chamar de Pedro, em português, dizer Pedro, também chamado Peter, em inglês. João, também chamado John, em inglês. É a mesma pessoa, só que num outro idioma. Mas aí as pessoas fantasiam, dizem, porque quando ele era perseguidor dos cristãos, ele era, então, Saulo. Depois que ele se converteu, passou a ser chamado de Paulo. Não existe isso. A Bíblia diz Saulo, também chamado Paulo. Outra coisa bem interessante, amados, é que a Bíblia diz que Elias foi levado num redemoinho, e as pessoas falam que ele foi levado num carro de fogo. É claro, o redemoinho levantou o carro em que Elias estava, mas a Bíblia está bem clara aqui, diz assim: Elias subiu ao céu num redemoinho. E existem pessoas também que gostam de mandar outras para o inferno, mas o inferno, conforme Jesus escreveu, é chamado Geena, que é um lugar que existia em Jerusalém,
está lá em Marcos 9,44, é um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Interessante que versículo 46 também, de Marcos 9, diz a mesma coisa. Então, o lugar que existe é chamado Sheol, que é uma antessala do inferno. É um lugar aqui, espiritual, aqui no centro da Terra. Esse lugar é chamado de Sheol, o inferno, para onde vão Satanás, seus anjos, o falso profeta, o anticristo, a besta, e os homens que o seguiram ainda não foi inaugurado. Amém, amados? Fique então com esses ensinamentos, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcancem.